E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1089 da Loteca. Vamos destrinchar aqui os 14 jogos dessa grade. Esse é o segundo vídeo dessa semana, é o complemento aí com mais informações para que possa lhe ajudar aí nos seus palpites. E o assunto mais comentado hoje, hein? E o Botafogo, hein? Brincadeira, hein? Além de deixar o campeonato escapar, tá matando o seu torcedor de raiva e do coração também, hein? Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras com a mão quase na taça. Vamos aqui para as informações dessa primeira partida. Nos últimos 19 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 14 vezes. Houve um empate e o Fluminense ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 37-17 a favor do Palmeiras. No geral, 39 jogos entre eles, Palmeiras ganhou 18, houve 7 empates e o Fluminense ganhou 14. A última vitória do Fluminense jogando na casa do Palmeiras foi em 2014. Na temporada passada, ambos os jogos terminaram em 1-1. Já esse ano, o primeiro jogo na casa do Fluminense foi 2-1. A porcentagem para essa partida tá assim: 67% para o Palmeiras, 21% para o empate e 12% para o Fluminense. Já os números de aposta, 1.40 para o Palmeiras, 4.50 para o empate, 7.50 para o Fluminense. Como eu sempre digo, esses números aqui estão bem altos, estão bem a favor do Palmeiras. Eu sempre acredito que essas casas de aposta têm alguma informação privilegiada. Eu acredito que com a aproximação do Mundial aí que o Fluminense vai disputar, essa partida já vai vir com um time mesclado, hein? Bom, nesse jogo aqui da Loteca 1089 vou jogar 3 duplos, então tive que pensar bem aonde jogar esses duplos. E para essa primeira partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 2, Newcastle e Manchester United. O resultado mais comum entre eles, quando o jogo é na casa do Newcastle, é 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Newcastle jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Manchester United ganhou 14 vezes. A diferença de gols está 50-36 a favor do United. No geral, 60 partidas entre eles, o Newcastle ganhou 9 vezes, houve 16 empates e uma diferença bem grande aí para o United, 35 vitórias. Na temporada passada, o Newcastle ganhou de 2-0 em casa e o segundo jogo foi 0-0. A porcentagem para essa partida tá assim: 50% para o Newcastle, 25% para o empate e 25% para o United. Já os números de aposta, 1.90 para o Newcastle, 3.75 para o empate e 3.80 para o United. Os dois times estão vindo de empates aí pela Liga dos Campeões. O Newcastle, tudo bem que jogou contra o Paris Saint-Germain, um time bem mais forte do que o Galatasaray que o Manchester United enfrentou. Empatou em 3-3, tava com o jogo ganho, mas o goleiro do United, o Onana, pelo amor de Deus, hein? Um dos melhores goleiros aí que já foi considerado do mundo, chegou a preço de ouro no United, tá tendo umas falhas. Sou muito mais um Muralha do que o Onana hoje em dia. Aqui para essa partida, o histórico tá bem a favor do Manchester United, mas também é aquele United das antigas, né? Do tempo do Ferguson aí, então era um bom time. Mas nos dias atuais, o time do Newcastle tá mais entrosado, tá mais certinho, parece estar bem mais treinado, vai estar jogando em casa aí com o apoio da torcida, é um clássico. Então para esse jogo aqui, eu também tô indo seco na vitória do Newcastle. Jogo 3, Corinthians e Internacional. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 9 empates e o Internacional ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 22-12 a favor do Corinthians. No geral, são 40 partidas, o Corinthians ganhou 13, houve 19 empates e o Internacional ganhou 8. A porcentagem para essa partida tá assim: 43% para o Corinthians, 30% para o empate e 27% para o Internacional. Já nas odds, 2.20 para o Corinthians, 3.10 para o empate, 3.50 para o Internacional. Jogo bem complicado de ser analisado, porque
porque são dois times que teve uma caída muito grande, principalmente o Corinthians aí da metade do campeonato para cá, com suas últimas vitórias aí no Campeonato Brasileiro, praticamente já não tem nenhuma chance de cair nem o Corinthians nem o Internacional. Então eu tô acreditando que esse jogo aí vai ser um pouquinho mais jogado, sem aquela pressão, sem aquele nervosismo. A torcida do Corinthians provavelmente vai protestar, mas já sem aquela pressão de ver o time podendo cair para a segunda divisão. O Internacional tem o costume de dar muito trabalho dentro da arena do Corinthians, e nesse momento o Internacional tá com um time bem melhor que o Corinthians. Vai ser um jogo difícil para as duas equipes, mas no meu palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 4, Atlético Mineiro e São Paulo. O resultado mais comum das duas equipes é o 1-0. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 6 empates, e o São Paulo ganhou apenas 4 vezes. A diferença de gols está 26-17 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 44 partidas entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 17, houve 11 empates e o São Paulo ganhou 16. A diferença de gols é 56-49 a favor do São Paulo. A porcentagem para essa partida tá assim: 63% para o Atlético Mineiro, 22% para o empate e 16% para o São Paulo. Já nas odds, 1.50 para o Atlético Mineiro, 4.33 para o empate e 6.0 para o São Paulo. Atlético Mineiro aí brigando ainda pelo campeonato, grande arrancada agora no final. Se não tivesse amargado um jejum lá no meio do campeonato de vitórias, era para estar numa situação muito melhor agora. Seu último jogo ganhou uma belíssima vitória em cima do Flamengo fora de casa, e o São Paulo finalmente conseguiu ganhar uma fora de casa contra o Cuiabá. Antes tarde do que nunca, né? São Paulo já tá naquela tranquilidade, pensando no ano que vem, pré-temporada, Libertadores. Praticamente o ano acabou para o São Paulo com essa vitória aí definitiva contra o Cuiabá. Não tem mais a possibilidade de cair para a segunda divisão e vai enfrentar a pedreira aí, que é o Galo, né? Na Arena MRV. Tá passando o trator em cima de todo mundo que vai para lá, menos no Cruzeiro, né? Que venceu. E para essa partida aqui, como o Atlético tá muito bem embalado aí, correndo atrás do Palmeiras, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. São Paulo conseguiu agora, né, sua primeira vitória. Aqui, como eu disse, nessa grade da Loteca eu vou jogar 3 duplos, mas se você tem o costume de jogar mais duplos, essa aqui seria uma partida que eu colocaria mais um duplo. Eu colocaria Atlético Mineiro e empate. Jogo 5, Manchester City e Tottenham. O resultado mais comum entre esses dois times é o 2-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o City, jogando em casa, ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Tottenham ganhou 11 vezes. A diferença de gols está 52-40 a favor do City. No geral, 58 partidas, o Manchester City ganhou 21, houve 8 empates e o Tottenham ganhou 29. Na temporada passada, o Manchester City ganhou de 4-2 em sua casa e o Tottenham ganhou de 1-0 no seu estádio. A porcentagem para essa partida tá assim: 73% para o Manchester City, 16% para o empate e 11% para o Tottenham. Já nos números de aposta, 1.30 para o Manchester City, 6.0 para o empate e 8.50 para o Tottenham. Os números não estão botando muita fé no Tottenham, não. Manchester City aí também vai jogar o Mundial, mas é bem capaz que vai jogar com o time titular nessa partida, porque lá eles valorizam mais o campeonato inglês. E mesmo que o City venha com um time mesclado ou reserva, não deixa de ser uma seleção mundial. Para essa partida aqui, eu tô jogando no Manchester City, vai estar jogando dentro de casa e os números aqui estão muito a favor do City. Jogo 6, Flamengo e Cuiabá. Durante os últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 3 vezes, houve um empate e o Cuiabá ganhou uma vez. A diferença de gols está 6-4 a favor do Flamengo. Na temporada passada, o Flamengo ganhou os 2 jogos, 2-0 em casa e 2-1 como visitante. Nesse ano, o Cuiabá ganhou em casa de 3-0. A porcentagem para essa partida tá assim: 75% para o Flamengo, 16% para o empate e 9% para o Cuiabá. Já os números de aposta, 1.25 para o Flamengo, 5.75 para o empate e 11.0 para o Cuiabá. Outra partida aí que os números estão bem a favor do dono da casa, nesse caso aqui é o Flamengo. O Flamengo tá vindo de uma derrota dura aí contra o
o Atlético Mineiro precisa vencer essa partida para continuar sonhando com um título, e mesmo com a derrota para o Atlético Mineiro, teve algumas oportunidades de gols, e acredito que contra o Cuiabá vai ser bem mais as oportunidades de gols. Cuiabá, todo mundo sabe que é aquele visitante indigesto, mas para essa partida eu vou ir seco no Flamengo. Tô acreditando na vitória aí do Flamengo e dando aquela pimentada para a última rodada aí do Campeonato Brasileiro, no meio da semana. Jogo 7, América e Bahia. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o América jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou 1 vez. A diferença de gols está 4-3 a favor do América. No geral, 15 partidas entre eles, o América ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Bahia ganhou 5. Bem equilibrado esses números aí, não à toa muitos empates, né, entre eles. A porcentagem para essa partida tá assim: 23% para o América, 27% para o empate e 49% para o Bahia. Já os números de aposta, 4.0 para o América, 3.40 para o empate e 1.90 para o Bahia. O América não almeja mais nada no campeonato, todo mundo sabe que foi rebaixado, e o Bahia tá vindo dessa derrota também bem doída aí para o São Paulo no último minuto praticamente, deixando o Bahia numa situação difícil. Precisa vencer aí o América para tentar se afastar da zona de rebaixamento, mas como a gente viu no último vídeo, tanto o América como o Bahia tem um retrospecto muito ruim aí nos seus últimos 5 jogos, tá complicado aí, e por esse motivo acredito que o psicológico vai pesar bastante. O América quer terminar bem o campeonato, uma questão de honra aí com a torcida, e para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Bahia. Jogo 8, Napoli e Inter de Milão. O resultado mais comum entre eles, quando o Napoli joga em casa, é 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Napoli jogando em casa ganhou 13, houve 9 empates e a Inter de Milão ganhou apenas 5. A diferença de gols está 37-25 a favor do Napoli. No geral, 50 partidas entre eles, o Napoli ganhou 17, houve 13 empates e a Inter de Milão ganhou 20. Na temporada passada, o Napoli ganhou em casa de 3-1 e na casa do Inter de Milão, 1-0 para o Inter. A porcentagem para essa partida está assim: 33% para o Napoli, 27% para o empate e 40% para a Inter de Milão. Já nos números de aposta, 2.87 para o Napoli, 3.50 para o empate e 2.40 para a Inter de Milão. Partida bem difícil. O Napoli é um bom time da Itália, vai jogar dentro de casa, tem uma torcida quente que parece até torcida sul-americana, não é aquela torcida de teatro. Nas informações aqui tem um retrospecto muito bom dentro de casa contra a Inter de Milão, porém os números estão mais a favor para Inter de Milão. Como se trata de um clássico, vou usar o meu segundo duplo aqui. Eu tô indo de Napoli e Inter de Milão para essa partida. Mais um clássico aí. No clássico da semana passada, eu também tinha colocado um duplo aberto e tinha falado que os clássicos geralmente têm o costume de empatar muito, e foi exatamente o que aconteceu, empate. Mas vou continuar mantendo aqui meu duplo aberto para esse jogo 8 da Loteca 1089. Jogo 9, Barcelona e Atlético de Madrid, mais um clássico agora espanhol. O resultado mais comum quando o Barcelona joga em casa entre eles é o 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Barcelona jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 10 empates e o Atlético de Madrid ganhou apenas 4 vezes. Diferença bem grande nos gols, 75-40 a favor do Barcelona. No geral, 69 partidas entre eles, o Barcelona ganhou 34 vezes, houve 17 empates e o Atlético de Madrid ganhou 18 vezes. A última vitória como visitante do Atlético de Madrid foi em 2006. Então, belo de um tabu aí para o Atlético de Madrid quebrar, porque faz muito tempo. A porcentagem para essa partida tá assim: 50% para o Barcelona, 25% para o empate e 25% para o Atlético de Madrid. Já os números de aposta, 1.90 para o Barcelona, 3.75 para o empate, 3.80 para o Atlético de Madrid. Tinha falado alguns dias atrás que o Atlético de Madrid já não é aquele time tão retranqueiro,
ele tá partindo mais pro ataque, mas ainda continua sendo aquele time de força defensiva. O Barcelona ainda sem o Camp Nou, né? Tá jogando no seu campo alternativo aí, mas mesmo assim tem o apoio da torcida. Os dois times precisam vencer aí para tentar encostar nos líderes, né, do campeonato, os primeiros colocados aí, né, Real Madrid, Girona. Então é uma partida crucial aí para as duas equipes. Para essa partida aqui, eu tô usando meu terceiro duplo. Mesmo o Atlético de Madrid tendo esse tabu tão grande, eu tô indo de Barcelona e Atlético de Madrid. Tô acreditando aí que o Atlético de Madrid possa surpreender o Barcelona em casa. Jogo 10, Atlético Paranaense e Santos. Outro jogo aí bem difícil de ser analisado devido aos últimos jogos aí das duas equipes, que não demonstraram um bom futebol. O resultado mais comum quando o jogo é na casa do Atlético Paranaense é 1-0. 6 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 22 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Santos ganhou 5 vezes. A diferença de gols está 29-22 a favor do Atlético. No geral, 45 partidas entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 14 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou 23. Na temporada passada, na casa do Atlético foi 2-2 e na Vila Belmiro 2-0 a favor do Santos. Já nessa temporada, no primeiro turno, o jogo foi 1-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 51% para o Atlético Paranaense, 28% para o empate e 22% para o Santos. Já os números de aposta, 1,85 para o Atlético Paranaense, 3,40 para o empate e 4,33 para o Santos. Santos está vindo de uma derrota aí bem ruim para o Fluminense. O próprio treinador disse que ficou na roda o time. A diferença agora é que vai jogar contra um time que não está demonstrando também um bom futebol, que é o Atlético Paranaense. Na última loteca, para ser sincero, mas deu um nervoso de ver esse Atlético Paranaense jogar. Meu Deus do céu, viu? O time tava com um sono, mas um sono que só por Deus, viu? Vou te contar. Se o Atlético Paranaense vier novamente desse jeito, é bem capaz que o Santos consiga vencer. Mas tô acreditando que esse último jogo que eu assisti do Atlético Paranaense foi um caso à parte. Dentro da arena, o Atlético Paranaense geralmente é muito forte, mas não vem demonstrando muito essa força toda esse ano. E o Santos também, como tá vindo de alguns resultados ruins, para essa partida aqui, eu tô jogando empate seco entre eles, mas é aquela partidinha bem chata de ser analisada, viu? Se você tem o costume de jogar triplos, eu colocaria um triplo fácil nessa partida aqui, porque nenhum dos dois times dá para confiar. Jogo 11, Fortaleza e Goiás. O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Goiás ganhou apenas uma vez. A diferença de gols está 8-6 a favor do Fortaleza. No geral, 14 partidas entre eles, o Fortaleza ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Goiás ganhou 4 vezes. A porcentagem para esse jogo tá assim, 58% para o Fortaleza, 26% para o empate e 16% para o Goiás. Já nas odds, 1,61 para o Fortaleza, 3,60 para o empate e 6,0 aí para o Goiás. Fortaleza caiu muito depois que foi eliminado da Copa Sul-Americana. Ficou tanto tempo aí sem vencer que já tá até próximo ali da zona de rebaixamento. O Goiás também tá numa situação difícil dentro da zona de rebaixamento. Precisa de um milagre aí para tentar escapar. E essa vai ser uma partida bem complicada aí para as duas equipes. O Fortaleza em algumas partidas vem jogando bem, o problema é que não consegue segurar o resultado, sempre acaba levando um empate ou o gol da virada no finalzinho, e aí já não tem mais forças para ir buscar. Mas para essa partida aqui contra o Goiás, que é um time que está na zona de rebaixamento, eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Acredito que durante a partida a torcida deva apoiar o time aí, e se sair um gol rápido, pode ser que vire um caldeirão. Jogo 12, Grêmio e Vasco da Gama. O resultado mais comum quando o Grêmio joga em casa é 2-1. 4 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 4 encontros, o Grêmio ganhou 11 vezes, houve 2 empates e o Vasco ganhou 2 vezes. No geral, 30 partidas entre eles, o Grêmio ganhou 13 vezes, houve 8 empates e o Vasco ganhou 9 vezes. A última vitória do Vasco contra o Grêmio na casa do Grêmio foi em 2006, um tabu aí longo também.
por coincidência 2006 também. A porcentagem para essa partida tá assim, 54% para o Grêmio, 26% para o empate e 20% para o Vasco da Gama. Já os números de aposta, 1,72 para o Grêmio, 3,60 para o empate e 4,75 para o Vasco. Com a chegada desse treinador, uma coisa que melhorou muito no Vasco foi a parte defensiva. Apesar de ter tomado 4 gols aí do Corinthians na sua última partida, o time melhorou um pouquinho, né, defensivamente. No ataque também, né, os gols têm saído ali com o Verratti e também com o Peck. O Payet deu mais consistência aí pro meio de campo do Vasco. Então, tô acreditando que vai ser um jogo até difícil aí para o Grêmio, viu? Mas como o Grêmio precisa muito vencer, lembrando que ele joga hoje, tanto o Grêmio como o Bragantino joga hoje, precisam muito da vitória aí para continuar sonhando com o título. Independente do resultado de hoje, eu tô indo seco na vitória do Grêmio contra o Vasco. Além dos números estarem bem a favor do Grêmio, o Grêmio precisa muito dessa vitória, então vai vir muito motivado aí para tentar vencer o Vasco. Jogo 13, Bragantino e Curitiba. Durante os últimos 9 encontros, o Bragantino ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Curitiba ganhou 4 vezes. Na temporada passada, o Bragantino ganhou de 4-2 em casa e na volta, o Curitiba ganhou em casa de 2-1. Já esse ano, o Bragantino ganhou de 1-0, fora de casa. De informação relevante ao que nós temos aqui, a porcentagem para essa partida tá assim, 75% para o Bragantino, 17% para o empate e 8% para o Curitiba. Já nas odds, 1,25 para o Bragantino, 5,50 para o empate e 12,0 para o Curitiba. O Curitiba aí aprontou das suas aí contra o Botafogo, já está rebaixado, mas tá caindo em pé, não está entregando as partidas. O Botafogo mesmo sofreu aí na mão do Curitiba, hein? Mas para essa partida, o Bragantino jogando em casa é um time muito forte, deu muito trabalho aí para times que vinham jogando bem. O Curitiba não almeja mais nada, o Bragantino precisa da vitória aí, como eu disse, joga hoje também. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Essa partida 13 da Loteca 10,89 para mim é a única partida que vai ter uma zebra mesmo caso o Curitiba vença, porque as demais tá muito igual o nível dos times. Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro e Cruzeiro. O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 7, houve 6 empates e o Cruzeiro ganhou 4 vezes. A diferença é bem pequena aí nos gols, de 27-25 a favor do Botafogo. No geral, 35 partidas entre eles, Botafogo ganhou 10 vezes, houve 11 empates e o Cruzeiro ganhou 14. A última vitória em casa do Botafogo contra o Cruzeiro foi em 2013. Então temos um tabu reverso aí. Botafogo não consegue vencer em casa o Cruzeiro. A porcentagem para essa partida tá assim, 51% para o Botafogo, 28% para o empate e 21% para o Cruzeiro. Já nos números de aposta, 1,83 para o Botafogo, 3,40 para o empate e 4,50 para o Cruzeiro. Agora me diz, como analisar o Botafogo depois do jogo de ontem contra o Curitiba? Parecia uma vitória heróica no finalzinho da partida, além dos acréscimos, e depois da saída de bola, o Botafogo vai e me toma um gol. Aí como que a gente analisa? Porque além de ser palpiteiros aqui da Loteca, precisamos ser psicólogos também para entender o que está acontecendo com a cabeça do jogador, né? Bom, mas mesmo todo esse retrospecto ruim aí do Botafogo nas últimas 9 partidas, né? Porque são só derrotas e empates, eu tô indo seco na vitória do Botafogo, mas aqui, caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também. Mas por enquanto eu tô indo seco nessa partida. Bom, pessoal, é isso. Espero que as informações ajudem a melhorar aí a performance nos palpites e que consiga chegar aí nos 14 pontos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tem muita informação útil lá que pode lhe ajudar a melhorar. E é isso. Se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Se inscrevendo já ajuda bastante aí pro crescimento do canal. Quero desejar boa sorte aí para todo mundo, um bom final de semana. E essa loteca aí 10,89, os jogos do Brasileirão vão pegar fogo, hein? E é isso aí. Pra cima sempre dos 14 pontos. Mais uma vez, boa sorte. Fui!